Já vamos caminhando para o final. Depois eu vou deixar o Gabriel talvez fazer algumas considerações sobre o que ele achou de ter participado no nosso podcast. Mas antes eu queria fazer a pergunta que talvez todo mundo, seja do Ninja ou seja ANCAP, qualquer pessoa que tenha consumido conteúdo sobre anarquismo nos últimos anos, tem agora nesse momento. O agorista volta ou não volta? Então agora eu vou deixar uma ótima deixa, um cliffhanger. Você descobre se você voltar para assistir o próximo podcast aqui do Henrique e do Jonathan. Daí aqui Porra! a gente vai cortar e essa resposta vai estar no próximo, beleza? Boa. Então, cara, eu vou ser muito sincero, eu não sei se o agorista volta da forma como ele era, ou mesmo se ele vai voltar de fato. O que eu penso muitas vezes em fazer com o agorista é produzir mais audiobooks, porque no final das contas, a minha razão de ter deletado os vídeos e parado de produzir conteúdo é porque, claro, eu passei por um processo muito delicado aí nos últimos meses e tal, mas durante esse processo, uma das coisas que me pareceram verdadeiras era que a melhor coisa que eu tinha feito até hoje pelo anarquismo foi difundir, divulgar, produzir audiobooks e possivelmente até traduções de autores que foram muito mais importantes do que eu jamais vou ser na minha vida e que, no final das contas, tipo, o que tinha lá no meu canal era muito de opinião. É claro que as pessoas... Eu entendo que muita gente gostava de ouvir a minha opinião, mas também naquele momento que eu estava passando, eu achei que pouco importava a minha opinião e o que realmente precisava ficar era o que de fato existia ali de obra consolidada e que é ponto pacífico, pelo menos entre correntes do anarquismo. Então, foi essa a razão. O que eu imagino que talvez eu pudesse fazer com o agorista ou é voltar nesse estilo de produzir audiobooks e tal, ou então, possivelmente, em outro formato, provavelmente podcast, que foi uma coisa que eu também fiz no passado, ou então começar uma outra iniciativa também e deixar o agorista lá como um quadro na parede de algo que aconteceu, que foi muito do caralho. Você escreve muito bem, cara. Você podia escrever também. Ah, cara, obrigado. Eu gosto de escrever. De fato, eu fico muito feliz quando as pessoas dizem que eu escrevo bem, porque é uma coisa que eu curto. O problema de escrever, cara, é que aí a gente até poderia ter abordado isso mais cedo, né, no nosso bate-papo, mas é que escrever não é o tipo de coisa que você consome dentro desse contexto de uma produção em massa. Porque o tempo de você ler um texto de 6 minutos são 4 pílulas do Flow Podcast, dos cortes lá do Monark. Enfim, eu assisti uma vez, caí no clickbait. Inclusive, isso aqui vai virar corte no futuro, tá? Boa. Corte do podcast, que ainda não tem nome. Com a grande diferença que eu acho o Monark um cara bem pentelho, então... vocês já têm essa vantagem porque vocês dois são pessoas bem da hora de conversar. O Monark é só um cara raso e pentelho. Eu acho, né? Enfim. Aí um dia, sei lá, o cara me convida pra participar lá e eu vou ter que olhar pra cara dele e falar, mano, um dia eu falei que você era raso e pentelho, cara. Mas enfim. Então, também poderia escrever, mas esse é o problema. Se for pra eu escrever pensando numa lógica de que eu tenho que ficar produzindo muito, daí pra mim não interessa. Agora, se fosse pra escrever de fato, tipo, e deixar que a galera consumisse quando elas quisessem, aí eu acho que seria interessante também. Ou então escrever pra transformar em conteúdo depois. Enfim, são vários caminhos possíveis, né? Então... Mas o agorista, ele não tá morto. Ele... alguma coisa pode acontecer. Vamos ver. Podia voltar pelo menos os vídeos de Proudhon, né? Pô, a gente sente falta dos vídeos de Proudhon. Cara, eu acho que... Bom, eu vou ter que fazer aqui um esclarecimento, né? Mas o começo da minha trajetória, de fato, eu era ANCAP, eu fui ANCAP. Pelo menos durante aí, um ano, eu me identificava como tal. Depois eu fui começando a largar e acabei me aproximando cada vez mais do mutualismo. Não me digo um mutualista puro hoje. Eu ainda continuo me dizendo um individualista clássico. Mas eu tenho muito carinho, assim, inclusive pelos neomutualistas, o Kevin Carson. E isso talvez fosse uma
uma coisa até interessante mesmo de produzir conteúdo, inclusive que unisse, né, aglutinasse o agorismo, que casa perfeitamente com o mutualismo ou com o neomutualismo, né? Tem várias correntes Konkinianas que acabam indo muito mais pro lado do mutualismo, do novo mutualismo, do que o ANCAP, né? Isso, na verdade, é uma puta de uma ideia falsa, mas isso, mesmo na época em que eu me identificava com o ANCAP, eu tinha plena consciência que o agorismo ele nunca se restringiu ao ancapismo, né? E se a gente O for próprio levar Conkin se dizia um libertário de esquerda, né? Exato, perfeito. Tipo, exatamente isso. Se você for levar em consideração o que o próprio Conkin escrevia, claro que você tem trechos onde ele se diz um rothbardiano radical, mas, a meu ver, é justamente, tirando muito da Não, mas é que tá, semântica se você dele. for um Rothbardiano radical, você vai ser um cara, um socialista, porque o radicalismo de Rothbard é socialista, só. Porque o radicalismo de Rothbard é da época que ele estava junto com a esquerda, né? É, Tipo, então. ele se tornou coxinha depois, mas o É, radical dele é a totalmente de senilidade esquerda. a senilidade não fez bem pra ele, né? Ele envelheceu mal, digamos. Não envelheceu que nem vinho. Mas, cara, no final das contas, eu acho que é um pouco disso. A semântica do Conkin é muito austríaca, de fato. Ele tem muita influência austríaca. Isso é inegável. Mas quando você pega o radicalismo, aquilo que ele defende, e você for analisar desconsiderando muito daquela semântica, porque ele usa muito capitalismo como sinônimo de um livre mercado, muitas vezes, enfim. Mas se você pegar o que é, de fato, você vai ver que ele está muito mais alinhado justamente com a esquerda libertária. E isso é muito interessante. Mas, enfim, eu já tô até falando muito, cara. Quando vocês quiserem que eu cale a boca, é só falar. Porque senão eu fico falando. Eu não sou o Ciro Gomes, mas eu falo pra cacete.